Seguinte, cara, eu conheci essa plataforma um dia antes de vir para Porto Alegre, Rocket Chat, e eu fiquei realmente maravilhado, cara. Eu não sei, tem muita gente que deve amar o Slack, o WhatsApp e tudo mais. Cara, é o Super Slack, porque é totalmente personalizável, cara. Você consegue fazer, basicamente tudo. Você consegue criar um novo negócio a partir dali. Eu achei muito foda mesmo. E agora, a hora que eu fui ler sobre a palestra, olha o que ele vai dizer. Olha só o tema dessa palestra. Como uma plataforma open source se transformou numa plataforma de 60 milhões de reais. 60 milhões! Ele vai explicar como ele conseguiu fazer isso, cara. Porque a primeira coisa que você pensa numa plataforma open source, não vai dar lucro, né? E no Brasil a gente ainda pensa, é uma coisa aberta, é pra galera usar. Não, que isso? Para com isso. De repente o cara chega valendo 60 milhões. Uma salva de palmas pro Gabriel Angel. Angel? Você é um anjo, cara? É. Gabriel Angel! Um cara de 60 milhões, você acha? Olha só. Boa noite, galera. Era para ser boa tarde, mas agora já tá boa noite. Prometo que vou tentar ser o mais breve possível, contando para vocês a história de um projeto de open source que acabou virando uma empresa de 60 milhões de reais. Alguém aqui já ouviu falar do Rocket Chat? Fora, está passando aqui, já sabe o que é? Então, o Rocket Chat é uma plataforma open source, né? Vamos dizer, uma versão open source do Slack ou uma versão open source do WhatsApp. Tem as funcionalidades dos dois. E vídeo, chat, compartilhamento de arquivo, enfim, todas essas funcionalidades que hoje em dia tu espera de uma ferramenta de chat moderna. E sempre que eu vou contar a história do Rocket Chat, muitas pessoas, né, me perguntam o porquê que a gente criou o Rocket Chat. E foi mais ou menos um porquê não. Na verdade, a gente estava fazendo um projeto, um cliente nosso de uma outra empresa queria uma maneira deles falarem com os clientes deles no site, fazer aquele pop-up que tem no canto dos websites, que às vezes fica ali incomodando. E eles queriam ter uma maneira de fazer isso, integrar com o CRM deles, que eles pudessem conversar entre si, veio com uma lista de requirements, que a gente começou a fazer, procurou no mercado o que tinha de pronto, não tinha nada, até que uma hora a gente decidiu que a gente não faz esse negócio, não pode ser tão difícil. Ainda mais usando Node, esse linguagem é tão legal, tem um monte de coisa de WebSocket para usar. E a gente foi e fez. E como a gente achou que devia ter feito um monte de coisa errada, porque nunca tinha feito uma aplicação dessas, a gente falou, vamos colocar open source para ver se a comunidade olha, aponta todos os erros, tudo que a gente fez de errado, né, ajuda a gente a melhorar. E quem sabe um dia ele vira alguma coisa que presta. E ficou na gaveta a ideia de botar ele open source, na verdade. Porque ninguém te paga para tu botar open source, dá um trabalho danado, vai ter que escrever manual, como instalar, explicar, testar em outras versões. E a gente deixou aquilo lá mofando virtualmente. Até que, de repente, eu recebi um e-mail num fórum do Meter, né, o framework que a gente usa, e o team convidando a galera para fazer uma versão open source do Slack. E ele recebeu 100 respostas em um fim de semana de programadores que acharam a ideia muito legal e estavam dispostos a ajudar nessa empreitada, deram um nome, criaram a Space Talk. E quando eu li aquele e-mail, eu fiquei assim, cara, a gente ficou com esse projeto 6 meses guardado, podia estar aí, a galera já ajudando, contribuindo, e a gente ficou chupando bala. Agora vem esse cara, vai publicar ali um projeto que ele fez numa tarde, uma galera achou irado, vai ajudar ele a fazer, e tudo aquilo que a gente tinha pensado que ia ser do nosso projeto vai acontecer com ele. E aí, eu pensei em me dar por vencido, mas a decisão foi comprar um monte de Red Bull, chavear o escritório e dizer, ninguém sai até esse negócio virar uma plataforma open source para a gente poder mostrar para a galera que o do time não é o único. E aí foi isso que a gente fez. Ficou trabalhando, e no outro dia, às 6 da manhã, nascia o Rocket Chat. E o que aconteceu foi meio que incrível. Realmente, alguém pegou o link que a gente postou ali como resposta no fórum, postou no Hacker News, do Hacker News alguém postou no Product Hunt, e daqui a pouco tinha um pico aqui. Ó. Foi para o ar o nosso site, e 24 horas depois tinha 30 mil pessoas
maioria lá até lá do Vale do Silício, baixando o servidor, testando, dando feedback. E a gente ficou sabendo que foi para o ar mais ou menos assim, porque tudo aquilo que a gente pensou que tinha feito de errado e que tinha algum gargalo de escalabilidade, a gente estava certo que a gente tinha feito errado realmente. Isso foi bem acertado. Eu lembro até hoje, estava todo mundo almoçando, o pessoal do escritório, daqui a pouco começa a tocar o PagerDuty, todo mundo dizendo, caindo no servidor, a gente correu de volta. Pô, vamos escalar horizontalmente, a gente desenhou esse negócio para escalar, bota mais máquina, bota... E era só jogar mais máquina, entrava mais gente e caía de novo, jogava mais máquina, mais gente, caía de novo. Mas o feedback era incrível, galera, pô, irado, alguém fez um Slack clone open source que presta, finalmente alguma coisa que a gente pode começar a trabalhar junto. E aí quando a gente viu, a gente estava lá, os trendings da semana, repositório no GitHub, o Rocket Chat ficou por umas três semanas, quase um mês, como um dos repositórios mais visitados, forqueados, estrelados daquela semana. Começou a aparecer até na Heroku, né? Era um dos botões da Heroku, lá botou na capa, como aplicativos recomendados. E começou a criar uma comunidade incrível. Aí sim a gente estava bem errado. O que a gente achou que ia chamar de gente para ajudar, multiplica por 100, por 1000. A galera veio e começou a criar... tipo, isso aqui um dos caras da própria Docker criou uma imagem oficial e botou no repositório da própria Docker. Primeiro chat que estava lá no catálogo oficial do Docker para as pessoas baixarem. Só esse container já tem mais de 3 milhões de downloads na parte do server. O pessoal do próprio Electron nos ajudou também a fazer os apps nativos, os apps para desktop, para Windows, para Ubuntu, para Mac. E eles colocaram no próprio site, quando vê lá, Build with Electron, na capa do Electron, junto lá com o Slack, estava o logo do Rocket Chat. E começaram a criar funcionalidades que nem tinha nos outros, né? Isso que é o incrível de tu criar uma plataforma. O pessoal que tem uma ideia, tipo, queria que o meu chat tivesse isso. Bom, essa o Slack até tinha, mas a outra era esses marcadorzinhos de dizer onde é que tu foi mencionado numa conversa para tu facilmente poder fazer um scroll e achar onde é que alguém estava falando sobre ti. E começaram a criar várias funcionalidades que, né, não pode fazer num app fechado, num app que é de alguém. E, enfim, começaram já a fazer os apps, a parte de WebRTC, para poder fazer videoconferência. Então, a comunidade foi algo incrível. E aqui até o pessoal da Robot nos ajudou a fazer o drive para o Robot existir dentro do próprio chat. Como o Robot é feito em CoffeeScript, e o nosso tema até naquela versão era em CoffeeScript, hoje em dia já é com Script 6, mas a gente conseguia compilar os módulos do Robot e rodar os scripts do Robot internos, sem tu ter que levantar uma outra instância ou um outro processo para se integrar. E ele rodando internamente tem acesso a muito mais APIs do que tu pode imaginar se tu conectar de fora. Enfim, o pessoal de DevOps foi a loucura, começou a fazer tu poder editar arquivo e comitar direto da interface do chat, e traduziram para mais de 30 idiomas, e aquilo, apesar de ter sido um pico no primeiro dia, continuou subindo, continuou crescendo, e daqui a pouco a gente estava vendo o Rocket Chat sendo utilizado em vários lugares. Desde assim, tinha lá um Proof of Concept do Citibank, o pessoal da campanha do Bernie Sanders, o pessoal da Deutsche Bahn, que é uma empresa de trens da Alemanha, o pessoal da Federal de Santa Catarina. A gente começou a ver assim, uma proliferação de pessoas instalando o Rocket Chat usando para as mais diversas funções. Alguém sabe o que é A e B ali? Esse é um dos que a gente se orgulha mais. Hã? Aí, ó. O pessoal conhece. Então, os brasileiros que projetam os foguetes usam o Rocket Chat para projetar os foguetes. E aí, como foi uma coisa muito orgânica essa explosão, não foi uma coisa muito bem planejada, eu tive que parar para pensar nisso depois de um tempo e dizer assim, por que isso está acontecendo comigo? Por que o projeto tomou essa... Por que isso está acontecendo com o nosso time? O que a gente criou? E aí que eu cheguei à conclusão. Do meu ponto de vista, a gente estava criando o WordPress dos chats. Eu comecei a tentar fazer uma analogia. Né? Por quê? Vamos pensar no WordPress. O WordPress, né, open source, tu pode hospedar tu mesmo, não depende de alguém para hospedar. PHP era a linguagem mais popular. E era fácil de fazer um deploy, pegava ali um FTP, jogava para um servidor e estava rodando.
fácil de tu criar plugins para um WordPress, tu tinha temas, podia botar tua própria marca, tua própria, né, tuas próprias cores. E se tu for no wordpress.com, todo mundo pode clicar ali, 2 cliques, tem um WordPress rodando para ti. E aí por isso que eles dizem que 30% da internet, né, da informação da internet está em um servidor rodando WordPress. E a gente comecei a comparar e digo, olha, a gente usa uma licença ainda mais aberta. Acho que é difícil achar alguma coisa mais liberal do que a licença MIT. Claro, hospeda o Rocket Chat onde tu quiser, a tua conversa é tua, né? Até acho que no tema de hoje, de manhã, o pessoal falando, faz uma internet distribuída, tu não depende de ninguém para ter as tuas conversas e ninguém vai estar bibliotecando nas tuas conversas. JavaScript, acho que dá para dizer que hoje em dia é a linguagem mais popular da web. O Docker tornou extremamente fácil de fazer deploy da aplicação. Antigamente era um pouco mais difícil, as pessoas ficavam dizendo, tá, mas a gente joga os arquivos de vocês lá no Apache e não funciona. Enfim, e aí agora o Docker já deixou mais fácil, a gente tem nossos containers publicados em um monte de loja. E criou um sistema de pacote para as pessoas realmente poderem estender, criar novas coisas que a gente não pensou, poder colocar em suas marcas, suas cores, e a gente criou um hosting para todo mundo. Então, quem quiser ter um hosting, pode ir lá no /hosting e pode usar o seu Rocket Chat na nossa nuvem. E estava tudo indo muito bem, até que eu vi mais um fórum falando do Rocket Chat. Isso aqui era o fundador do GitLab, falando por que eles iam integrar o GitLab com o Mattermost e não iam integrar com o Rocket Chat. E basicamente era por uma escolha técnica da banco de dados, eles queriam fazer alguma coisa com o Postgres, e o Rocket Chat funciona com o MongoDB. E aí eu, na verdade, era já tarde da noite, cansado, depois de várias noites sem dormir, eu dei uma resposta meio rápida, assim, tipo, pô, uma pena que tu não falou comigo antes, e aí falei um monte de argumento por que ele deveria ter falado comigo, por que os argumentos dele não eram válidos. E aí ele só me respondeu e dizia, tipo, te mandei um e-mail e vamos conversar. Achei que eu tinha insultado ele, que ele tinha ficado de cara, alguma coisa assim. Mas ele é holandês e os holandeses são muito diretos. Acho que se eu tivesse dado muito rodeio, que ele ia ter ficado de cara. E teve uma conversa muito legal. Ele perguntou, a gente falou sobre tudo isso de novo. E aí uma hora ele perguntou, aí tu vê a batida diferente do Vale do Silício e das startups de lá. Foi a primeira baque que eu tive de ser exposto a esse mundo. Lá no meio do bate-papo, ele perguntou assim, gostei muito do que vocês estão fazendo e tal. Quanto é que ganham os teus programadores aí? Aí eu, gostei do que vocês estão fazendo. Quanto é que eles ganham? O cara quer roubar meus programadores, né? Não. Pensei 2 vezes. Será que eu falo para ele? Quer saber? Eu vou falar. Daí eu falei, tá, vamos dizer assim, ó, $5.000, acho que um PJ, aí tu contrata $5.000 por mês, tu contrata um bom programador. Aí ele, tá, então, se tu tivesse mais um programador por uns 3 meses, tu acelera isso aí? Acelero, né? Mais 2 mãos ali ajudando. Daí ele, tá, então vou te mandar um cheque, $15.000, contrata mais um cara, porque eu quero ver vocês fazer isso mais rápido. Assim, tipo, no strings attached. Eu, tá aí, não, quer um contrato, alguma coisa? Ele disse, não, é o seguinte, se um dia tu procurar investidor, eu quero que tu ligue para mim primeiro. E aí depois eu até fiquei pensando, na verdade é uma maneira muito barata para uma empresa daquele tamanho de testar uma equipe, né? Testar um fundador, testar um empresário, dizer, cara, dei dinheiro na mão do cara, o que ele foi gastar? Né? Foi comprar bala? Foi comprar um carro novo? E aí acho que ele viu que a gente realmente investia tudo que a gente tinha e o que eu não tinha em fazer o projeto crescer. E até que chegou um outro e-mail. E aí eu estava nessa vibe já assim, cara, estou falando para todo mundo o que eu faço, contando toda a história. E aí veio o pessoal da Meter e mandou um e-mail. Estou pensando numa oportunidade, vai ter uma talk aqui no Meter, no nosso escritório em São Francisco, e tu pode ter o mic por 15 minutos para vir falar aqui e contar a história. Daí eu, beleza, assim, passagem, como é que vocês fazem isso, hospedagem? Não, tem o Mike, ele vai estar ali, 15 minutos. Se tu estiver aqui no dia que a gente faz o nosso encontro, ele é teu por 15 minutos, mas tu tem que estar aqui. E aí bom, né, projeto Open Source, já gastamos uma grana para criar, para transformar, para publicar, e até agora nenhum putz, e começa a surgir gastos. Vem para São Francisco falar 15 minutos. Aí eu fiquei pensando, o CITES queria conversar comigo sobre investimento. Esses caras querem que eu vá falar. São Francisco é o lugar onde tudo acontece. Vou ligar para todo mundo que eu conheço em São Francisco e vou dizer que eu vou estar lá. Em vez de eu ir lá para ficar um dia, eu vou ficar 10.
e vou mandar e-mail para todo mundo e vou dizer, tô em São Francisco, queria tipo, mostrar o que eu estou trabalhando, quero falar sobre o que eu estou fazendo. E aí o e-mail vai, aquelas redes de e-mail, e consegui marcar um monte de reunião, um monte de café, de almoço. E então lá, fui para São Francisco, apresentei o projeto usando a mesma roupa que eu estou hoje, para dar sorte. Não, eu tenho várias camisetas, eu tenho um guarda-roupa que eu tenho mínimo umas 20 camisetas da Rocket Chat. Eu tenho, não é sempre a mesma. Mas aí fui lá, fui visitar Stanford, né, fazer passeio normal. Fui, finalmente, o pessoal do GitHub disse, vem pra cá, a gente vai te apresentar todo o GitHub, fazer conhecer. Isso aqui, olha só, é o tapete da entrada, da recepção do escritório, e é uma réplica da sala oval da Casa Branca. E quem fica sentado lá não é o CEO, é a recepcionista, tá ali sentada para vir tu falar com ela. Tu entra na Casa Branca, assim, e vai lá, bota teu nome e ela chama. Aí eu fui caminhando, o Lee Faust, esse aqui é o Lee Faust, que é o nosso apaixonado da comunidade lá, que está sempre nos vendendo para todo mundo, me levou num tour pela empresa inteira. E os caras têm uma sala cheia de designers só fazendo adesivo. É sério, só fazendo adesivo e camiseta, para tu ver como deve ser legal ter esse tipo de dinheiro. Mas ele foi apresentando. Eu olhei ali, tipo assim, o que eles fazem mais? Os caras são só para fazer brinde. Então é uma sala de designer só para brinde, caneca, moletom, camiseta. E depois ele abriu a loja, como já era tarde do expediente, quando acabou o brinde, cara, pega o que tu quiser aí. Só abriu a lojinha assim, tipo, vai, faz a... Aí eu não queria parecer muito chinelo, eu peguei só umas 10 camisetas. Ele diz, pega o que tu quiser. Eu, uma caneca, chaveiro, meus filhos, pessoal do escritório. Ele olhava, não, vai lá. E aí também caminhando assim, daqui a pouco tava um magrinho ali, cabeludo, lavando copo no canto. Vem cá, vou te apresentar esse cara aqui, Aí chegou assim, esse aqui é o Matt, é o CEO, o founder da empresa. Parecia o estagiáriozinho lá no magrinho no fundo, lá limpando a louça. No final do expediente era o founder do GitLab que estava lá. Enfim, aí me convidaram para o GitHub Universe. Só para mostrar o quanto eu estava nessa vibe de falar de Rocket Chat. Ali está o Matt lá no fundo dando a palestra nesse dia. Tinha tudo que é lugar que eu conseguia escrever Rocket Chat, eu escrevia Rocket Chat. Então isso aqui tinha uns adesivos para ser colando, para escrever mensagem. Peguei uma pilha e já escrevi Rocket Chat. E o legal é que hoje, quando eu vi, eles vão ter o GitHub Universe esse ano, uma das fotos que aparece é dessa parede de entrada, porque ela ficou famosa. Então até hoje está lá, Rocket Chat, há 3 anos aparece já na entrada do evento. E aqui o pessoal da própria MongoDB, que falaram, vem aqui falar com a galera. E aí me apresentaram um pessoal mais sênior lá, esse aqui eram os engenheiros mais sênior da empresa. E era muito estranho, porque desse lado aqui estava cheio de bebida, era cheio de vodka e whisky. Eu não sei como é que é o sistema de programação da MongoDB, talvez por isso que seja, né, da maneira que é. Mas enfim... Mas eu sei que um lado era só álcool. E estava tudo vazio. E... não perguntei. Mas convidaram para almoçar. Os caras faziam na sexta-feira, era um almoço mexicano e tal. O Alvin convidou. E quando acabou a apresentação, ele falou assim, cara, tu que está começando o projeto Open Source, deve estar cheio de perguntas. A gente é um projeto Open Source que dá dinheiro. Foi um projeto Open Source que gasta dinheiro. Quem sabe, imagino, né, que tu queira nos perguntar alguma coisa. Aí levaram para uma salinha lá com o VP de produto e tal. Muito legal. E aí deixaram perguntar um monte de coisa. Perguntei todos os segredos de como ganhar dinheiro de open source. E, enfim, eles falaram que criaram produtos complementares, funcionalidades. Enfim, algumas coisas é o básico, mas algumas ideias bem legais. Mas no final, o mais legal foi no final da conversa, rolou aquela coisa de ajuda. Eles, cara, eu vou te ajudar. A gente tem que fazer o release do MongoDB 3.2 e falta um testemunho de alguém que usa o MongoDB 3.2 e adora as novas features e adora. E aí eu adoraria, mas eu nunca usei o MongoDB 3.2. Dele, cara, sabe quais são as features? Não, já li o changelog, sei o que vai ter e tal. Tá, o que tu faria com essas features? Com essa feature eu faria tal coisa, com isso aqui a gente poderia melhorar tal parte do sistema e tal dele. Cara, só muda o tempo verbal. E tá aí, só muda o tempo verbal. Tá perfeito. Tu falou tudo, né? Tá perfeito, muda o tempo verbal. Passa ali no marketing, assina.
E tu vai estar na capa do release. Aí, capa do release, MongoDB 3.2, Gabriel Engel, fundador, com o tempo verbal de tudo que eu iria fazer. Eu errei o inglês, botei o tempo verbal errado, desculpa. E aí ficou no passado e publicaram. Mas é para vocês direm que a vibe, acho que o Vale do Silício às vezes faz isso contigo. Tu vai e quer se expor, enfim. E vocês vão ver o quanto isso, lá para adiante, mudou toda a história. Toda a história. Esse evento aqui foi mais um dos eventos que nem uma bola de neve, né? Decidi ir para São Francisco para fazer a talk, decidi ligar para todo mundo, decidi, foda-se, vou falar como se estivesse já usando. Enfim, e fui falar com o Citzi. Isso aqui é o headquarters do GitLab, em São Francisco. É a sala do fundador. O GitLab hoje tem 200 funcionários e eles ainda não têm escritório. Ele tem, na verdade, o endereço deles em São Francisco é a casa dele. Ele mora no segundo andar, na verdade, tipo um mezanino, e na sala é um monte de mesa. Quem estiver em São Francisco para trabalhar é convidado a ir lá. E aí ele fez uma proposta de comprar o Rocket Chat. Ele disse, cara, te dou... Não sei se eu posso dizer o valor, porque eu assinei o NDA, mas, enfim. E aí, eu vou passar um pouquinho só. E aí, na hora, eu achei tão boa a proposta, acabei aceitando. Tipo, na verdade, em princípio, falei, não, pô, é bom, acho que vamos fazer esse negócio. Só que, voltando para casa, eu comecei a ficar meio, cara, o que eu fiz? Já recém começou, eu já estou vendendo minha criança. Aí ele disse para ele, cara, é o seguinte, vamos namorar antes de casar? Pô, recém te conheci, tu me fez uma proposta, eu já aceitei, eu me sinto meio, sei lá. Aí ele é o seguinte, então vamos fazer o seguinte, a gente vai, o GitLab, como é uma empresa toda virtual, a gente vai fazer o encontro pela primeira vez, todo mundo junto. E a gente vai para Amsterdã. Querem passar 2 semanas em Amsterdã com a gente? Aí tá aqui a equipe em Amsterdã, claro. Né? A galera que... Todo mundo foi para Amsterdã passar 2 semanas com o GitLab. E aí estava lá, primeira vez que a gente conhecia o Sing Lee, que é o nosso membro mais sênior. Ele tinha um medo de aparecer nas calls, porque ele, como todo mundo era remoto, era aquela coisa contribuindo, ele achou que a gente ia achar ele muito velho. Então toda vez que a gente ia fazer uma call, a câmera dele não funcionava. Nunca funcionava, nunca funcionava. E aí começou a ter apostas. O que será que o cara tem? Será que, sei lá, tem algum problema? Aí começamos a achar... Aí eu cantei a pedrinha porque ele acha que ele é velho. Aí os caras, como é que tu sabe? Eu achei uma entrevista que ele fez quando ele trabalhava na IBM e ele entrevistou o Linus Torvalds quando ele estava fazendo um driver para impressora para a IBM. Antes do Linux existir. Aí eu falei, eu acho que ele é velho. Daí depois, quando ele apareceu, tinha as apostas, né? Mas era isso. E aqui o pessoal do GitLab nos tratou como se fosse da equipe já, porque eles achavam, tipo, ninguém vai recusar aquela proposta que eu tinha recebido. E aí ficamos lá, eu falei, cara, eu vou pro Brasil, vou pensar. A gente aprendeu muito com eles, eu voltou pro Brasil, eu falei, galera, a gente precisa ganhar o dinheiro de alguma maneira. Daí a gente começou a desenvolver feature, as empresas pagavam para desenvolver feature, a gente publicava no open source. Desenvolver para a gente fazer white label, integrações. Aí teve até uma vaquinha do pessoal de uma das cryptocurrencies. Os caras fizeram uma vaquinha, daqui a pouco me mandaram um e-mail. Cara, a gente fez uma vaquinha aqui nos artigos e juntou $25 mil para ajudar vocês a não parar de programar. E aí nos mandaram também tudo em Steam Dollars. Então a gente viu, pô, tem uma comunidade apaixonada. A gente está começando a ficar difundindo. Começou a aparecer, daqui a pouco a Docker fez uma palestra, estava lá o Rocket Chat do lado do GitLab, por coincidência, mas como um dos publishers mais usados no Docker Hub. Aí o pessoal da IBM lá fazendo palestra de como fazer DevOps, e está lá, Rocket Chat como sendo um exemplo de como usar para fazer DevOps. Até o Heroku nos eternizou na capa lá, botou o nosso logo no meio do bannerzinho, do splash da capa, estava lá o nosso logo do lado do Slack. E eu fui dando, né, onde me convidavam para falar e dar palestra e falar sobre software livre, falar do que estava acontecendo, aumentando a comunidade. Até que o GitLab falou, olha, é o seguinte, a gente vai fazer mais um encontro. Eles já tinham virado quase 100 pessoas e nos convidaram de novo em Austin. E aí estava lá a equipe. E era meio que para assinar, olha, já deve ter pensado, já passou 9 meses, te decide.
Só que a gente se sentia melhor quando estava usando as nossas camisetas, a nossa cultura. Era diferente, entendeu? Do que tu simplesmente ter ido fazer parte de outra empresa, por mais fantástica que fosse. E aí acabou que, na última hora, assim, quando a gente tinha que assinar, cheguei a sentar na frente da mesa e ele, tu não quer assinar, né? Se tu não quer assinar, não vai funcionar. Tipo, ou vocês estão com a ideia comprado, que é tudo que tu quer na vida fazer parte da nossa equipe, mas senão não vai funcionar. E aí acabou que eu concordei, e a gente até hoje é bons amigos. Quando eu vou para São Francisco, eu janto na casa dele, mas a gente acabou não fechando o negócio. E o Rocket Chat continuou crescendo. Aqui era o Mark Shuttleworth, o fundador da... Alguém sabe quem ele é aqui? Só tem que saber. Fundador da... Ah, um sabe. Ele é o fundador da Canonical, primeiro africano a ir para o espaço. Tipo, é um cara de muito sucesso. Ele pagou $10 milhões para passar 10 dias na Estação Espacial Internacional e virar o primeiro africano no espaço. E a gente começou a ver o chat sendo usado na Deutsche, de novo, o pessoal da Linux Foundation usando a comunidade que escreve o Hyperledger. Cara, por todo que é lugar do mundo tinha, desde empresa de vender ações, empresa que criaram um Rocket Chat para universidades, tinha um Rocket Chat para passageiros de trem, onde tu tirava dúvidas com a equipe de suporte, um Rocket Chat para hospitais. Esse cara aqui chegou a apresentar lá no TechCrunch Disrupt um Rocket Chat com outro logo que ele fez customizado para hospitais. E aí que a gente começou a ver, assim, o mundo é de plataformas, não é mais de app. O fato é que, no ano que a gente criou uma plataforma de desenvolvimento e a gente assumiu que a gente não ia ter a ideia de todas as soluções e deixou para a comunidade criar as soluções dos verticais, aí que a gente viu o poder disso. É muito mais do que um WhatsApp ou do que um Slack. Tu integrar para o pessoal, olha aqui, ó, aqui tu tem a base para tu criar um serviço inteiro novo. Criar novos tipos de sala, integrar com outros sistemas, outras regras de negócio. E a gente começou isso a acontecer, viu que nosso projeto, né, continuou lá. Até isso aqui, ó, número de estrelinhas no GitHub. Amanhã eu quero ver mais umas 1000. Tem pessoas aqui? Quantas pessoas tem aqui? Então, por favor, galera, se forem lá curtirem o projeto, as estrelinhas sempre nos ajudam a ver que o projeto está agradando. E o projeto continuou crescendo, continuou chamando mais atenção. Hoje aqui, ó, a gente tem mais de 120 mil servidores rodando. Deve dar uma média, chega às vezes quase a 2 mil servidores novos instalados por semana. Isso, servidores, a quantidade de usuários, né, multiplica por 100 mais ou menos cada máquina na média. E aqui os containers, mais de 1 milhão cada um dos containers, o oficial e o nosso. Até que veio o outro e-mail que mudou tudo. E esse e-mail era o CTO do MongoDB, me mandou um e-mail falando, cara, atende o Harry que ele está atrás de ti e tu não responde os e-mails dele. Eu não vi os e-mails do cara. E ele é um cara que não estava acostumado a não responder o e-mail dele. E depois eu fui ver por quê. Mas ali tu fala, ó, desde aquele press release, eu venho seguindo o que vocês estão fazendo. E aí tu vê as coisas como, né, o efeito bola de neve. O fato de eu ter saído naquele press release e ele ser um dos maiores investidores no MongoDB, ele botou no radar e ele botou numa lista de empresas de startups que ele estava seguindo. A gente chegou num momento e ele disse, cara, decidi que eu vou investir em vocês. Então, às vezes me perguntam, pá, como é que foi o pitch e tal? Cara, não foi o pitch, esse cara me ligou, eu não atendi, daqui a pouco ele mandou um e-mail dizendo, cara, eu sou o Harry, minha mãe é brasileira, eu sou investidor. Não, sério, eu fui cantado pelo investidor. Cara, me atende, eu sou um cara legal, minha mãe é brasileira, sou piloto de caça, sou DJ. Que é isso? Eu confesso que, pô, o cara parecia bem diferente mesmo. Aí eu olhei assim, aqui tem algumas empresas que eu ajudei a criar. Eu criei o Groupon, o MongoDB, o Elasticsearch, Pentaho. Caralho, o cara tinha uma listinha, Sugar CRM. Enfim, o cara tinha criado, sido investor de mais de 10 unicórnios. Eu fui olhar, a Forbes tem uma publicação que é a lista, assim, ó, os 100 melhores investimentos de cada ano. E aí pega os caras que fizeram aquele investimento. A lista tem 10 anos. Só 4 pessoas estão na lista desde que a lista começou. E ele é um dos únicos 4 pessoas no mundo, não americanos. No caso, todos são americanos, mas um dos 4 no mundo, que desde que a Forbes começou a monitorar os Midas do mundo, ele estava na lista.
Aí eu pensei que esse cara eu gostaria de ser tocado, não, mas como é que eu posso dizer? A minha empresa fosse tocada por ele, né? Enfim, acho que não foi bem, não me expressei direito. E aí eu fui ver quem é que era a NA, que ninguém ouviu falar, e nem eles. Eu falei, cara, olha o que é a NA. Eu disse, cara, a gente já vendeu mais de 350 startups, a gente conseguiu levar elas até um exit de sucesso, e levou mais de 208 startups a fazer IPO na Bolsa de Valores. Deu, cara, eles são disparado o fundo de investimento de maior sucesso nos Estados Unidos. Tipo, competem, estão ranqueados acima da Sequoia, até em muitos dos rankings, quando tu pega um ranking não só de tech. E aí ele falou, cara, eu quero almoçar contigo, te conhecer, eu decidi que a gente vai investir em vocês. E aí a gente foi almoçar, eu falei que ia estar em Nova York, ele me encontrou em Nova York e falou, ó, vou estar em tal lugar, eu tenho uma reserva. Ele voou para Nova York, ele estava em Washington, só para almoçar comigo, e eu vi, pô, o cara é sério. O cara, né, um cara fodão desse, vai voar para Nova York só para almoçar comigo. Aí batemos um papo, rolou uma química, tipo, ele entendeu o que a gente estava querendo fazer. Aí ele anotou ali, disse, cara, olha aqui, ó, te dou $5 milhões, quero 25% da tua empresa. E eu, será? Assinou e disse, cara, leva pro teu advogado, transforma isso num contrato e vamos trabalhar. Chega. E aí eu de cara, não fiz um slide deck de pitch, não fiz nada, não disse um valor para ele, não tinha faturamento, a empresa não existia ainda, na verdade, o projeto era só um projeto open source, para tu ver que às vezes lá, por que eles são... Né? É um outro pique. Eu realmente voltei chocado. E aí a gente recebeu esse funding. E ele disse, cara, foca no produto, mantém open source, cresce a comunidade e começa a fazer uma experiência com os modelos de negócio. Até tu descobrir o que funciona para ti, funciona para tua comunidade. E é isso que a gente está fazendo agora. Infelizmente, um mês depois, ele faleceu. E a gente foi a última empresa que essa lenda dos Estados Unidos investiu. É um dos maiores portfólios da história, um dos maiores investidores. Para você ter uma ideia, isso é a Nasdaq, lá em Nova York. Passou o dia inteiro com a foto dele de DJ, porque era como ele gostava de ser lembrado. Não era só comigo, não foi só para mim que ele contou a história, aparentemente. Para todo mundo ele se apresentava não como um investidor, mas como um DJ. E aí ficou lá comemorando a vida do cara. E a gente, agora, o que a gente está fazendo? Realmente, pegou esse dinheiro... Começou a investir em marca, site novo, começou a fazer... eles nos abriram várias portas, a gente virou parceiro do Google para poder fazer a nossa parte de hospedagem como a gente queria. E aí, isso aqui é só que eu gosto dessa foto. E aí, eu botei ela aqui. É um monte de Android, tu entra num lugar lá no Google, e aí quando tu passa, faz alguma pose, todos os Androids tiram foto ao mesmo tempo e te mandam um loop desse. E a gente criou daí a nossa hospedagem, o Google pagou, a gente participou do Google Summer of Code, onde eles pagaram estudantes para poder trabalhar no projeto, de tanto que eles curtiram. A gente finalmente pôde investir e contratar uma equipe de design para poder fazer um design novo, que a gente acabou de lançar hoje. Acho que o servidor do evento é o primeiro servidor que está com esse design novo. Então, se tiver bug, agora vocês entenderam o porquê. A gente queria realmente lançar aqui. Fazer aplicativos nativos. Então, quando vocês procurarem na Store, procura o aplicativo com maisinho, que são os aplicativos nativos. E começou a fazer ele rodar em qualquer lugar, criar histórico em blockchain. E a gente finalmente entendeu o nosso modelo de negócio. A gente viu que o mundo está passando por uma mudança de paradigma. Aquelas palavras bingo, né? Todo mundo fala, tem... bingo. Mas o que é, sério, a mudança de paradigma que a gente está vendo? Nos anos 80, você instalava um app no teu computador para acessar alguma coisa no servidor. Aí vieram os browsers, tu não instalava mais um app, tu só abria um portal, abria um site e tu consumia aquele site, consumia aquele serviço através do site. Vieram os smartphones, voltou a tu instalar um app. Tu instala um app no teu device e consome aquele serviço. E o que a gente está vendo agora é uma mudança para consumir os serviços através de bots. Tu não mais tem que instalar um app, mas tu instala um bot, ou no Slack, ou no Skype, ou no Facebook, e tu começa a conversar com aquele serviço. Então, finalmente, a interface mais moderna de todas vai ser a mais antiga, que é a conversa. Os computadores finalmente vão nos entender o suficiente para a gente poder conversar. E é isso que a gente está vendo. A gente quer ter a maior loja de bots de todas, porque vai ter o Rocket Chat o chat mais utilizado, por ser open source e ser gratuito, e a gente pode ter a maior loja de serviços de todas, onde as pessoas podem dar serviço de graça,
ou vender serviço. E aí sim a gente consegue manter a plataforma livre e gratuita. Uma prova de que isso é o que está acontecendo, alguém aqui conhece o WeChat? O WeChat é o que foi, né, falado, primeira super app. Porque no WeChat tu realmente faz tudo. Tu chama o teu Uber, né, não é Uber, tu chama o teu táxi, chega no restaurante, tu recebe menu, escolhe o que tu vai comer, paga a conta, pede dinheiro para o amigo, chama o táxi de novo, olha o teu investimento no banco, tudo sem sair do WeChat, conversando com cada um desses bots e pedindo o que tu quer. Então, só que é uma coisa altamente problemática, porque o WeChat sabe tudo sobre tu, né? Sabe com quem tu fala, quando tu fala, onde é que tu vai, o que tu lê, com quem estava lá, por que tu foi, onde é que tu gastou teu dinheiro online, onde é que tu gastou teu dinheiro offline. E lá na China, eles ainda dividem essa informação com esse pessoal bem legal, que é o governo chinês. Tem um acesso total e ilimitado a tudo que os cidadãos estão falando. Daí, a gente quer fazer a mesma coisa. Só que de uma maneira não como um WeChat, que é um aplicativo para controlar tudo, mas de uma maneira federada. Cada empresa, cada pessoa tem o seu servidor de Rocket Chat isolado, rodando na sua infra. A gente não tem acesso a nada. A gente só tem uma loja onde as pessoas publicam esses bots. Talvez não seja nem a única loja, né? Estilo Google Play, tu pode comprar apps da Amazon, enfim, poderia comprar apps de outro lugar. Mas essa é a ideia. E aí que eu descobri de novo, comecei a repensar a visão do Rocket Chat. E hoje o que a gente diz? A gente quer ter uma UI feita para times, equipes e comunidades tão boa quanto a do Slack. Um custo zero como o Telegram. Com todo o ecossistema de bots e serviços que tem o WeChat, de uma maneira open source, como o WordPress, e federado, a internet, e federado como e-mail. Isso, para nós, é o que é o Rocket Chat. Então, é uma coisa meio trivial, acho que é fácil de fazer no fim de semana, mas vocês entendem o que a gente está tentando, onde é que a gente está tentando chegar. E isso, para mim, é muito importante, porque uma vez eu estava tentando explicar para alguém, para um dos nossos colaboradores lá do Japão, o que era o Rocket Chat, e daqui a pouco ele disse, o Rocket Chat é o teu Ikigai. O Ikigai? Daí ficou aquilo, tentou me explicar. Aí ele, assim, tem aquela coisa assim, entendeu o que é que eu desenho? Aí eu falei, desenha. não rolou. E aí ele disse, cara, o Rocket Chat é a junção de todas essas coisas para ti. É o que tu ama, é uma coisa que tu identificou que o mundo precisa, o mundo está disposto a pagar por isso, e até onde eu vi, vocês estão fazendo bem. E eu, realmente, para mim, quando falou isso, eu li o desenho e falo, fechou todas. É por isso que eu levanto cedo de manhã e, para mim, eu nunca vou trabalhar, porque não é mais trabalho. Eu vou lá para conseguir executar e criar esse sonho, esse aplicativo e tocar a vida de tantas pessoas quanto hoje eu sei que cada feature, cada coisa nova que a gente faz no Rocket Chat acontece. E isso foi uma das coisas que o Harry, antes de morrer, ensinou. Tu tem que fazer alguma coisa que tu realmente está apaixonado por fazer, que tu acredita, que tu está resolvendo, está fazendo um impacto. Porque a primeira vez que a gente perdeu uma das vendas, dos projetos grandes, e eu estava decepcionado, e ele disse, cara, não te preocupa, a jornada para o sucesso não é um sprint, não vai ser uma corrida, é uma maratona. Então, faz alguma coisa que tu ama, porque tu vai precisar do fôlego, vai precisar encontrar o stamina para continuar correndo, continuar correndo, continuar correndo. Então, hoje, esse aqui é a nossa equipe. Ela continua crescendo. Acho que ainda faltam mais pessoas que eu não adicionei. E mais 500 developers ao redor do mundo que já fizeram commits para o nosso Codebase. E, além de estarmos contratando, a gente está procurando sempre o pessoal da comunidade para participar. Não só usando, mas contribuindo com código, falando a respeito, dando feedback, testando e entendendo a filosofia, o que a gente está tentando fazer com o Rocket Chat. E se é alguma coisa que faz sentido para vocês, por favor, nos ajudem. A gente tem o servidor do evento rodando. Então, quem for em braziljs.rocket.chat pode entrar e participar da comunidade que está aqui do evento. Ou abrir no próprio app, instalar o Rocket Chat Plus e também só botar o mesmo domínio ali, pode usar ele no mobile. E a gente vai estar distribuindo. Eu vou jogar mais algumas camisas, mas quem for lá quiser participar, tweetar uma foto do stand e dar uma estrelinha no GitHub, a gente vai estar distribuindo camiseta no stand para todo mundo que fizer isso. E mais ou menos é isso que eu queria dizer.
espero que tenha sido uma história que vocês possam tirar alguma coisa de relevante para os projetos de vocês. E desejo a todos uma boa sorte com os projetos que vocês tiverem envolvidos. Obrigado.